Amém. Chegou o momento agora de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Ele está chamando aqui a diaconisa Rosângela, já profetizando, diaconisa Rosângela vai trazer a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor também aos nossos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Amém? Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim o texto. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despia as multidões. E tendo despido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até aonde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu peço que o Senhor me use, Pai, como canal de bênção. Que eu possa me esvaziar, Senhor, de mim mesma, de todas as minhas convicções, de todos os meus achismos, e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa usar a minha vida, Senhor, neste momento como um canal de bênção. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, essa passagem do livro de Mateus é uma passagem bem conhecida. Um evento que acontece logo em seguida da primeira multiplicação de pães e peixes. Nos versículos anteriores a Mateus 22, a gente vai ver o Senhor Jesus alimentando uma multidão, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. No versículo 22, o texto começa assim: logo a seguir. Então, logo a seguir que o Senhor Jesus alimentou toda aquela multidão, fazendo a multiplicação, o milagre da multiplicação dos pães e peixes,
ele pede que os discípulos entrem num barco. E diz a eles para que eles atravessem até o outro lado, enquanto ele despede a multidão. E assim que ele fizesse isso, ele iria encontrar com eles. E o texto vai dizer, a minha versão diz que Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Há algumas versões que diz que ele ordenou, ou que ele insistiu para que os discípulos entrassem no barco. E ele fez isso, eles obedeceram, e ele foi despedir a multidão. Logo depois que ele consegue despedir toda a multidão, o texto vai dizer que já ao cair da tarde ele estava só. Ou seja, toda a multidão já tinha ido embora, Jesus se encontrava sozinho. E ele sobe ao monte para orar. E o texto vai dizer, há umas versões que diz que já era quase noite, quando Jesus sobe ao monte. E em seguida o texto diz assim, mas entretanto, o barco já estava longe, a uma grande distância da margem, quando o vento começa a soprar e a açoitar o barco. O texto vai dizer que era um vento contrário. O vento contrário é aquele que vem contra a gente. Quando nós estamos caminhando, o vento vem contra, impedindo que a gente caminhe. O nosso caminhar, o nosso prosseguir se torna mais difícil quando o vento vem contrário a nós, né? Porque ele vem nos empurrando para trás. E o texto vai dizer que o vento contrário açoitava o barco. E naquele momento, Jesus ainda não estava com eles estavam sozinhos no barco. Eu acredito que, naquele momento, eles deviam estar todos muito cansados, porque, como eu disse, o texto anterior vai dizer que eles alimentaram uma multidão. Haviam mais de 5.000 pessoas, eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, eu acredito que estavam exaustos, fisicamente muito cansados. E estavam ali no meio, porque o texto vai dizer que eles já estavam a uma longa distância da onde eles haviam saído, mas não haviam chegado ainda ao outro lado. Ainda havia uma outra grande distância para percorrer, para chegar até lá. Ou seja, eles estavam no meio do mar, no meio das águas, no meio do caminho. E o vento era contrário, soprava contra eles. O texto não diz, mas dá a entender que não era uma embarcação muito grande. Há um outro texto aqui ainda em Mateus, no capítulo 8, 23, um outro evento muito parecido com esse, onde Jesus está no barco com eles e acalma a tempestade. Mas o barco de Mateus 8, o texto dá a entender que é um barco maior, como se fosse um barco de pesca. Porque o texto vai dizer que Jesus, muito exausto, dormia. Então, provavelmente, eram aqueles barcos de pesca, talvez até mesmo o barco de um dos discípulos, até mesmo de Pedro. E, como Jesus dormia, dá a entender que o barco havia aquelas cabines em cima, sabe? Aquelas cabines pequenininhas, que Jesus estava lá dormindo. Mas esse barco de Mateus 22 era uma embarcação menor, uma embarcação talvez de remo ou de velas. Mas como eles passavam por uma tempestade, por uma tormenta, era impossível içar as velas. Com certeza, se eles fizessem isso, as velas seriam rasgadas, seriam quebradas. Então, o texto dá a entender que eles remavam para poder chegar ao outro lado. Mas o vento era contrário, diz o texto. Então, vocês imaginem aqueles homens cansados, exaustos fisicamente. Naquele momento, o barco deles sendo açoitado pelo vento, eles com medo, porque, por mais que fossem pescadores, e eu acredito que a maioria dos pescadores saibam nadar, mas ninguém consegue vencer uma tormenta. É muito difícil, mesmo um grande nadador, conseguir nadar em meio a águas agitadas, em meio a um vento tão forte. É muito difícil. Então, por mais que fossem pescadores, por mais que eles soubessem nadar, o momento não era propício para isso. Então, eles tinham medo. Eles estavam com medo que o barco virasse e que eles pudessem se afogar. Então, eles estavam ali no meio das águas, longe de onde eles haviam saído e longe ainda aonde eles iam chegar, aonde Jesus havia ordenado que eles fossem. E a gente sabe que o meio do caminho é sempre muito perigoso.
Porque é no meio do caminho aonde a gente se vê propício a desistir, a retornar, a parar. Por quê? A gente está no meio, a gente olha para trás, a gente vê que a gente já percorreu um longo caminho. Mas aí a gente olha para frente e a gente vê que ainda há um longo caminho. Então, a gente olha para aquilo e a gente acaba desanimando. O meio do caminho é um lugar propício para desistir, para não prosseguir. Só que também é no meio do caminho onde os ventos contrários sopram mais fortes, o que torna mais difícil ainda a nossa caminhada. O que muitas vezes ainda se torna mais difícil a gente prosseguir do meio do caminho. E eles estavam ali, entre aquelas águas agitadas, o vento forte soprando sobre eles, o barco sendo jogado de um lado para o outro, exaustos, tentando remar literalmente contra as águas, porque não tem como você remar nas águas como estavam, né, agitadas, o vento soprando, era praticamente impossível. Eles se viam ali sem ter o que fazer, talvez esperando até apenas morrer, e sem saber por que Jesus havia enviado eles ali sozinhos. Jesus disse a eles que encontraria com eles depois. Em seguida, o texto vai dizer assim, que de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. Há uma outra versão que diz assim, na quarta vigília. E a quarta vigília da noite é entre 3 e 6 horas da manhã. Ou seja, ao cair da tarde, Jesus tinha conseguido despedir toda a multidão. E os discípulos, antes disso, já estavam nas águas. E o texto vai dizer que de madrugada, na quarta vigília da noite, a partir das 3 horas da manhã, foi quando Jesus foi encontrar com eles. Eles já estavam há horas ali, passando por aquela tormenta, passando por aquela tempestade, passando por todo aquele vento contrário. Pensando até mesmo em desistir. Como eu disse, o meio do caminho é um lugar muito perigoso. E o texto vai dizer que o Senhor, de madrugada, foi até ali onde eles estavam. E os discípulos olham, e o texto vai dizer que, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados. Eles viram Jesus, mas não o reconheceram. Porque quando a gente está passando por uma situação muito difícil, quando, como diz o texto, os ventos contrários estão soprando contra nós, quando as circunstâncias são muito adversas, a gente tende a não conseguir enxergar o que Jesus está fazendo por nós. A gente crê, mas a gente, ali tomado pelo medo, pelo cansaço, não só físico, mas mental, espiritual, a gente tende a olhar e não enxergar Jesus. O texto vai dizer que eles, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. Eles viram, olharam Jesus, mas não o enxergaram. Acharam que era um fantasma, um espírito maligno vindo sobre as águas. E, tomados de medo, gritaram que era um fantasma. Mas Jesus imediatamente disse a eles, não, coragem, sou eu, não tenham medo. Quando Jesus usa a expressão sou eu, é a mesma expressão que Deus usou quando ele disse a Moisés ir até o povo de Israel, dizer a eles que o Senhor o tinha mandado. O Senhor diz a Moisés, vai lá e diga a eles que o eu sou o enviou. Quando Jesus diz sou eu, ele está ali assumindo a sua identidade divina. É Jesus dizendo, sou eu, sou Deus. Sou eu que posso te socorrer. Sou eu. Tenha coragem, não tenha medo. Sou eu que tenho te guardado. Sou eu que tenho guardado a sua vida. Sou eu que tenho olhado por você. É o Senhor dizendo, sou eu que até hoje tenho guardado você. Por que ter medo? Tenha coragem. Sou eu que nesse ano tão atípico, um ano tão triste, sou eu que diante de toda essa pandemia te guardei. Sou eu que guardei a sua vida, sou eu que guardei a sua casa, sou eu que guardei a sua família. Sou eu. Tenha coragem, diz o Senhor, não tenha medo. Embora você esteja no meio do caminho, embora os ventos estejam soprando forte,
Embora você pense em desistir, não desista, diz o Senhor. Eu estou aqui, sou eu. Não tenha medo, não tenha coragem, diz o Senhor. Essa mesma expressão sou eu, o Senhor usa lá no jardim de Getsêmani. Quando ele está lá, que a guarda romana chega para prendê-lo, os guardas perguntam, ele sabia que os guardas tinham ido lá para prender ele, mas ele pergunta para os guardas, quem procuram? E eles dizem, Jesus o Nazareno. E ele diz, sou eu. Quando ele diz sou eu, o texto em João vai dizer, João 18, vai dizer que por um instante, Judas e os guardas romanos, eles recuaram e caíram por terra, apenas por Jesus mencionar, sou eu. Quando Jesus diz, sou eu que te guardo, sou eu que estou com você, sou eu que não deixo faltar nada na sua casa, sou eu que tenho guardado você de todo mal, de todo perigo, sou eu, diz o Senhor. E o texto vai dizer que Pedro, o discípulo impulsivo, ele diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus diz, venha. E Pedro, no ato de fé, sai do barco. Nós sabemos que para Jesus andar sobre as águas, ele podia, porque ele é Deus. Pode aquele que criou os ventos e as águas não ter poder sobre eles? Jesus não tinha medo. O texto vai dizer que ele vinha andando sobre as águas, ele não vinha correndo ou apavorado, ele vinha andando. Ele tinha poder, ele tem poder sobre as leis da natureza e sobre as leis da física, porque a física vai dizer que ninguém pode andar sobre as águas, mas ele pode, porque ele é Deus. Mas Pedro não podia, mas Pedro andou, foi um ato de fé. Quando ele disse, Senhor, posso ir até aí? O Senhor disse, pode, venha. E Pedro desceu do barco. A fé de Pedro em Jesus o capacitou para andar sobre as águas. O texto não diz qual foi a distância que Pedro percorreu. Se foi 1 passo, 2 passos, 3 passos, eu não sei. A Bíblia não diz. Mas provavelmente foi um curto espaço que Pedro andou. Só que o texto vai dizer que quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Há uma versão que diz que, reparando ele no vento, começou a afundar. Quando Jesus tira os olhos, quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. E é assim que acontece comigo e com você. Quando nós estamos vivendo uma situação muito adversa, muito contrária, muito alheia às nossas vontades, nós precisamos manter os nossos olhos em Jesus. Porque se nós olhamos para as nossas circunstâncias, se nós olhamos para o que está acontecendo ao nosso redor, a gente permite com que aquela situação tome conta das nossas vidas. O milagre para Pedro se interrompeu ali, no momento em que ele olhou para a tempestade. No momento em que ele olhou para o vento, o milagre para Pedro acabou. Ele ia caminhando sobre as águas, vivendo um verdadeiro milagre, que a física diz que seria impossível, não para Jesus que era Deus, mas para Pedro sim. Mas a partir do momento que ele tira os olhos de Jesus e que ele começa a olhar para o vento, o texto vai dizer que ele começa a afundar. E imediatamente ele clama por socorro, ele diz, Senhor, salva-me, ou socorre-me. E o texto vai dizer que Jesus imediatamente pega Pedro pela mão e o tira da água. Imediatamente. Logo, de pronto, Jesus socorre Pedro. O Senhor, ele não está alheio às nossas circunstâncias. Jesus não está olhando para nós indiferente com o que está acontecendo nas nossas vidas. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Jesus sabe exatamente o que nós precisamos. Ele sabe exatamente aquilo que tem nos feito chorar, aquilo que preocupa o nosso coração, aquilo que tem muitas vezes até tirado o nosso sono. Jesus sabe e ele não está indiferente a essa situação. Porque o texto vai dizer que quando Pedro clama, Jesus imediatamente vai para socorrê-lo. Pega na mão de Pedro e tira ele das águas. E é assim que o Senhor Jesus faz conosco. Quando oramos, quando clamamos ao Senhor, Ele vem de pronto para nos atender, para nos socorrer.
É assim que Jesus faz, assim como fez com Pedro. E aí o texto vai dizer que Jesus, ele repreende Pedro, de uma maneira branda, mas repreende. Ele vai dizer para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidou? Era Jesus dizendo para Pedro: Pedro, você estava comigo há horas atrás, você viu o milagre da multiplicação. Os discípulos andavam com Jesus, eram testemunhas oculares de todos os milagres dele. Andavam com Jesus. Jesus, até este momento, havia feito muitos milagres. Ele já havia ressuscitado a filha de Jairo, já tinha curado a mulher do fluxo de sangue, ele já tinha curado o homem endemoniado que vivia num cemitério. Jesus já havia feito tantos milagres, e os discípulos estavam com ele, viram todos eles, sabiam do que Jesus podia fazer. Era Jesus dizendo para Pedro: Pedro, estava comigo, você viu. Por que duvidou, homem de pequena fé? E Jesus, quando usa essa expressão, homem de pequena fé, porque fé Pedro tinha, porque saiu do barco. Se Pedro não tivesse fé, não teria saído, não teria colocado os pés nas águas. Ele creu que ele poderia andar até Jesus, então ele teve fé. Mas Pedro teve fé para sair do barco. Mas no momento que olhou para a sua circunstância, para o vento, começou a afundar. E Jesus disse para ele: homem de pequena fé. Quando nós temos pequena fé ou uma fé pequena, essa fé pequena, ela nos impede de prosseguir. É uma fé que nos faz exatamente isso, reparar nas nossas circunstâncias. E mesmo tendo fé em Jesus, mesmo crendo que Jesus pode fazer todas as coisas, mesmo crendo que Ele é o Deus do impossível, a gente olha para a situação e a gente acha que aquela situação não vai se resolver. A gente acha que aquilo não vai mudar. É isso que é ter uma pequena fé. É crer em Jesus, é saber que Ele pode fazer, que Ele faz milagres, que Ele é um Deus do impossível, mas que aquela situação em que nós nos encontramos, talvez Ele não possa resolver. A gente olha e fala: não tem jeito. Não, isso aí não vai ter jeito mais, não. Não vai resolver. A gente olha para a situação. Deixa de olhar para Jesus. Deixa de olhar e ver quem Ele verdadeiramente é. Jesus estava com os discípulos o tempo todo, mesmo quando não estava ali no barco. Mesmo quando estava no monte orando. Ele fez uma promessa para nós, que está lá em Mateus 28. Finalzinho do capítulo do 28, no versículo 20. Ele vai dizer: eis que estarei com vocês todos os dias da vossa vida, até o fim dos tempos, ou até a consumação dos tempos. E as promessas de Jesus são imutáveis, elas não mudam. Jesus não mente quando Ele faz as suas promessas. Se Ele diz que estaria conosco, Ele vai estar. Às vezes é difícil a gente olhar para algumas situações e entender que aquela situação vai mudar ou entender que aquela situação vai passar. Mas a gente não pode deixar de olhar para Jesus. A gente não pode deixar de olhar para Ele e começar a olhar para as nossas circunstâncias. Há o texto aqui em Mateus mesmo, no capítulo 15, que fala sobre a mulher cananeia. Jesus diz para aquela mulher que ela teve uma grande fé. Há uma outra passagem também que está em Lucas, que é a cura do servo do centurião, onde Jesus diz que não havia em Israel fé como a daquele homem. São fés que mudam, é uma fé grande que muda situações. Talvez o que falte para nós, em alguns determinados casos, é termos uma fé grande. É crer que Jesus pode fazer, pode mudar as nossas circunstâncias. É a gente se manter focado nele, não tirar os olhos. O Salmo 121 vai dizer: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que vem o nosso socorro. Então, que apesar das circunstâncias sejam contrárias, apesar do vento soprar forte,
que a gente não desista, que a gente prossiga, porque Ele é conosco. O Senhor, no livro de Josué, no capítulo 1, quando Moisés morre, Josué é o líder que tem a incumbência de levar o povo até a terra prometida. E no capítulo 1, o Senhor ele anima Josué. Ele fala: tenha coragem, eu sou contigo. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu sou com você. Não tenha medo. O Senhor diz: eu jamais te deixarei. O Senhor diz para Josué: eu nunca te abandonarei. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E a gente sabe que a Bíblia, por mais que já tenha sido escrita há mais de 2000 anos, ela é muito atual. E o mesmo Deus que disse para Josué, que animou Josué, é o mesmo Deus que diz para nós: não desanima. Eu jamais te abandonarei, eu jamais te deixarei. É o Senhor dizendo que estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, até que Ele venha nos buscar. O Senhor é conosco. É o mesmo Deus que socorreu esses homens que andavam com Ele, que viam os seus milagres, mas eram homens, propícios a ter medo, a ter dúvidas, e quando a dúvida brota no nosso coração, é muito difícil. É exatamente isso, é estar no meio, ver o vento contrário, e aquele vento começa a soprar, e gerar dúvidas, e gerar medo no nosso coração. E a gente para de olhar para Jesus, e começa a olhar para aquela circunstância, achando que aquela circunstância vai acabar com a gente. E a gente não vai prosseguir. Mas ter Jesus no nosso barco não é garantia de que a tormenta não vai vir. Porque, como eu falei num outro texto, em Mateus 8, ele já estava no barco, ele entrou no barco com os discípulos, quando a tempestade começou. Jesus já estava lá. E mesmo assim, as águas se agitaram, o vento soprou. Mas o texto vai dizer que Jesus, apenas com uma palavra, acalmou as águas e os ventos. Então, ter Jesus no barco não é garantia de que o vento não vai soprar, porque ele vai. Os ventos contrários vão vir. Em algum momento, se você ainda não passou por um vento contrário, infelizmente vai passar. Todos nós passamos. Mas ter Jesus no nosso barco, como eu falei, não é garantia de que o vento não venha, mas é garantia de que nós vamos passar. É garantia de que o vento vai vir e que não vai nos afogar, as águas não vão nos afogar. É essa a garantia de andar com Jesus. É essa a garantia de ter Jesus no nosso barco. A garantia de que nós vamos conseguir passar. Há um texto em Hebreus, no finalzinho do texto. Acho que é Hebreus 6. Eu não vou me lembrar agora o versículo. Mas diz assim que aqueles que querem alcançar a promessa precisam ter fé e perseverança, ou paciência. Precisamos perseverar, precisamos acreditar. Não podemos parar. A gente, como eu falei, vivemos um ano tão atípico. 2020 foi um ano tão triste para tantas pessoas, para milhares de pessoas. E não foi só aqui em Arujá, não foi só no Brasil, foi ao redor de todo o planeta. Milhares de pessoas morrendo, milhares de famílias chorando a perda dos seus entes queridos. Foi um vento contrário que veio sobre 2020. Mas o Senhor diz para mim e para você nessa noite: não tenha medo, tenha coragem. Sou eu, o Deus de Israel, o Alfa e Ômega, o primeiro e o último. É Ele que é conosco, irmãos, é Ele que tem nos guardado em meio a toda essa tormenta que nós temos passado. É Ele que tem nos guardado, é o Senhor que tem nos guardado. Ele diz para mim e para você: tenha coragem, não tenha medo, porque Ele é conosco. Amém? Que nós possamos perseverar em fé. Que a nossa fé seja grande, como aquela mulher cananeia. Que a nossa fé seja grande como aquele centurião. E que o Senhor possa se agradar de nós, porque é essa fé grande que nos movimenta, que agrada ao Senhor. É essa fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é essa fé que agrada ao Senhor. Essa fé que nos impulsiona para frente,
e que não impede a gente de prosseguir. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que as palmas louvem ao Senhor. Amém. Glória a Deus. O segredo é ter fé, é acreditar. Às vezes nós somos muito bons para ativar a fé das pessoas. Nós somos muito bons para declarar para as pessoas que vai dar certo, vai acontecer. Mas às vezes para nós mesmos nós ficamos paralisados. Nós devemos tomar posse dessa palavra e acreditar, irmãos. Isso é uma questão de você acreditar. O Senhor continua com você até o fim dos tempos. O Senhor continua conosco. No meio dos dias bons, no meio dos dias maus, dos dias difíceis, o Senhor nunca nos desampara, nunca vai nos desamparar. Vai permitir, Ele tem o poder permissível de podermos passar por dias difíceis. Ele permite. Mas o próprio nome já diz, passar. Não é permanecer. Passar. Porque embora o meio do caminho é o lugar onde é mais propício para você desistir, mas é também no meio do caminho que você cria maturidade. Porque é ali onde você toma as suas maiores decisões. Eu volto para o Egito ou eu sigo para Canaã? Então ela também nos traz um crescimento espiritual. Que nós possamos ativar a nossa fé. Irmãos, ativa a sua fé. Creia. Vá até o fim. Vai até o fim. Muitas pessoas ficam paralisadas no meio do caminho, com medo. Ontem a gente estava aconselhando um casal e foi justamente isso que eu falei. Olha, Deus ele prefere que você vá até o fim, mesmo que seja num caminho errado. Mas que você vá até o fim. Porque se você chegar até o fim e se arrepender, a boa mão dele te traz para o caminho certo. Agora, você permanecer no meio com dúvida, não tem como Deus agir na sua vida. Ele não sabe se você quer ir ou se você não quer ir. Então, que você possa ativar a sua fé. Creia, Deus continua conosco. O Senhor Jesus nos fez uma promessa, e essa promessa é também para os dias de hoje, que estaria conosco até o fim, até o fim dos dias. E Ele está. Ele está. Porque muitas pessoas passaram por dias maus e sobreviveram. E estão aí para contar o testemunho. E saber que Deus foi na vida deles. Foi na vida dele. E pode ser na sua vida também. Pode ser na minha vida, pode ser na sua vida também. Para Deus não há impossível. Ele é o Deus do impossível. Então, que palavra, que chacoalhão. Que chacoalhão. Nós podemos fazer aquela mesma oração que o pai daquela menina endemoniada fez. Senhor, acrescenta fé em nós. Acrescenta fé. E o próprio Jesus nos diz que a nossa fé, ela só precisa ter o tamanho de um grão de mostarda. Precisa ser aquela fé imensa. Mas uma fé que chame a atenção dele. Que chame a presença dele.
Deixa eu falar uma coisa para você e completar o que a Rosângela pregou aqui. O Senhor continua com você até o fim dos tempos. Amém? Confia nele. Confia nele. Talvez o dia não foi tão bom para você. Confia no Senhor, porque o dia não acabou ainda. Confia no Senhor, porque Ele ainda pode mudar a sua história. Em nome de Jesus. Amém?